Bom dia. Vamos começar a sessão. Como os senhores viram no programa, o tema dessa sessão é Sistemas e Políticas Nacionais de Inovação como determinantes da competitividade. Nós vamos ter 3 apresentações de cerca de 20 minutos cada uma. Depois nós teremos o debatedor, que é o Jacques Senet, que vai se juntar a nós depois, acho que quando... Não sei onde que ele vai sentar, mas a gente aperta um pouco aqui. Não, eu sento ali no canto. Bom, a gente vai dar um jeito. Então ele fica em pé, ele é mais jovem. Inovação é que não falta aqui. Especialistas. E a sequência vai ser o Ricardo fala em primeiro lugar, em seguida o Américo, e em terceiro o Eduardo Gomes. Eu vou deixar para cada um deles anunciar o título e o tema das suas palestras, mas eu queria fazer uma provocação inicial para a mesa, como um tema para a nossa discussão. Evidentemente que todos já vieram com as suas apresentações preparadas, mas esse tema eventualmente poderá ser tocado nas apresentações, mas eu gostaria que, pelo menos na fase de debate, a gente aprofundasse essa discussão. A provocação que eu vou fazer é a seguinte: eu vou iniciar uma pergunta e vou antecipar o que eu acho dela. Eu vou falar 2 minutos e depois passar a palavra para ele. O tema que eu acho que a gente devia discutir hoje aqui é por que a empresa brasileira inova tão pouco. E aqui eu estou falando de inovação não no sentido das respostas que as empresas sempre dão quando a gente manda algum questionário para eles sobre as suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, de lançamento de produtos e tal. Eu falo de inovação, digamos, no sentido do avião da Embraer. Quer dizer, qualquer aeroporto do mundo que você pouse e esteja lá um avião da Embraer, você vai reconhecer aquele avião e saber que ele é diferente dos seus concorrentes, em particular da Bombardier, mas tanto da Boeing quanto da Airbus. É nesse sentido. E a resposta que eu vou antecipar, que também como provocação, quer dizer, é que a empresa brasileira inova pouco porque falta competição. Há cerca de 50 anos, o Arrow, num artigo clássico, mostrou que para um sistema nacional de inovações funcionar de maneira conveniente, é preciso uma combinação adequada de gasto público e investimento privado. O que se viu depois, eu não vou aqui rever a literatura, mas na linha da inspiração inspirada por Schumpeter, Baumol e outros, é que para que haja essa combinação entre gasto público e investimento privado, as duas partes dessa parceria têm que funcionar de maneira adequada. Ou seja, do lado do governo é preciso políticas macroeconômicas consistentes que permitam um volume de investimentos adequado em ciência e tecnologia, além dos demais componentes do gasto público. Então, quer dizer, não basta você um ano ter um caminhão de dinheiro do governo e depois passar 3, 4, 5 anos com pouco recurso. O importante é não apenas a parcela, mas a estabilidade dos gastos de longo prazo. Do lado do setor privado, esse investimento só vai, em pesquisa e desenvolvimento, só vai vir se houver competição. Eu não vou elaborar esse ponto, vamos deixar para o período de discussão, mas a questão, o que eu estou me referindo aqui como falta de competição, e aqui vai talvez uma terceira provocação, é que aquilo que nós chamamos de abertura da economia, que foi a reforma comercial do governo Collor,
O que foi feito na época do Collor foi, na verdade, uma transição entre um sistema de autarquia, que era aquele que prevaleceu durante toda a década de 80, que era insustentável no longo prazo. Ele foi, por um lado, fruto do processo de desenvolvimento econômico que tivemos até o final dos anos 70 e depois acumulou com a crise da dívida e que se fechou inteiramente na economia. O que nós tivemos durante o período do Collor foi a transição daquele sistema de autarquia para uma economia relativamente aberta ou relativamente fechada. E o melhor indicador do relativo fechamento da economia é o comércio regional. Nos últimos 20 anos, na América do Norte, na Ásia, na Oceania, na Europa, as transações regionais cresceram sempre sistematicamente acima das transações com o resto do mundo. Uma das poucas regiões do planeta onde isso não aconteceu foi na América do Sul, onde o comércio intrarregional ainda é muito pequeno. Para quem não está familiarizado com os dados, enquanto países como Índia, China, Canadá, Austrália e vários outros têm hoje em dia cerca de 50% do seu comércio com os países vizinhos e uma parcela complementar com o resto do mundo, o Brasil, por exemplo, no ano passado, depois da recuperação ocorrida nessa década, teve um comércio da ordem de 17%, 18% com os países da região. Então, é desse fechamento que eu estou falando, eu não vou ter tempo de elaborar sobre isso. Então, essa é a provocação. Eu acho que o desafio para termos uma economia mais inovadora é termos uma economia mais competitiva. Esse é o tema que eu gostaria que a gente, um dos temas que a gente discutisse aqui. Eu já falei mais do que eu pretendia inicialmente, passo a palavra para o Ricardo. Bem, bom dia para todos, agradeço o convite para falar de um tema na qual eu venho trabalhando há algum tempo, depois de anos brincando de economia regional, apesar de eu ser do CDPLAN, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, mas eu tenho origem na discussão de organização industrial e tecnológica, né? E também na área de desenvolvimento local, essa questão da tecnologia é algo importante e se tornou muito importante recentemente, né? Aqui no caso eu não vou tentar fazer nenhuma abordagem regional, vou fazer uma abordagem setorial, clássica, vamos dizer assim, estrutural. A minha intenção aqui é basicamente tentar fazer uma avaliação sobre a questão da liderança tecnológica e liderança de mercado dentro de estruturas industriais, que se entende por estruturas industriais, são setores industriais no sentido clássico, né? Fosse falar com o IBGE, CNAE, né? É isso que a gente falaria, né? Classificação nacional. São esses agrupamentos de empresas. O nosso trabalho é um pouco nesse entorno. Então, nós agregamos essas empresas e fizemos algumas classificações setoriais que nos levaram a ter lideranças tecnológicas setoriais. Lideranças tecnológicas setoriais e depois nós tentamos fazer até que ponto essa liderança tecnológica ela corresponde a uma liderança de mercado, ou seja, a empresa tem uma proeminência, tem uma posição dominante dentro do mercado. Essa é a relação. Essa é uma tese schumpeteriana clássica, que a liderança tecnológica gera a liderança de mercado. Nós estamos tentando ver até que ponto isso no Brasil é claro e se isso é generalizado. Essa é uma hipótese por trás do trabalho como um todo. Tá, okay? Fizemos essa montagem e o que se espera é o famoso catching up intrasetorial, ou seja, aproximação de não líderes imitando as líderes. Esse que é o processo mais tradicional de se imaginar o desenvolvimento tecnológico. O que nós temos aqui é basicamente algumas estatísticas sobre essas diferenças estruturais, essas divergências, essas, vamos dizer assim, trincas estruturais. Líderes e seguidoras e o que a gente chamou também de frágeis e emergentes. Nós temos 4 aqui. E aí eu passo basicamente para a discussão do trabalho. A pergunta é basicamente um pouco esta que foi colocada pelo presidente da mesa, Zé Tavares. Tá? Como é que se realiza desenvolvimento tecnológico? Quem realiza desenvolvimento tecnológico? Qual é a indução disso e quais são as características dessas empresas?
O que eu vou apresentar aqui, o texto tem um pouco mais elaborado, eu vou apresentar as estatísticas principais, e depois, o texto está na internet, depois se alguém quiser se debruçar, nós podemos até discutir alguns filigramas do texto que importantes muitas vezes. Mas eu vou apresentar algumas estatísticas básicas. Esse texto aqui, como vocês viram, são várias pessoas, são 4 pessoas que elaboraram esse trabalho, né, e sistematizaram um pouco isso. E como eu falei, se os 4 estivessem aqui, nós teríamos ainda algumas divergências importantes entre os autores. Por quê? Porque há uma incerteza, eu acho, quanto à existência ou não de empresas líderes no Brasil com capacidade endógena própria de desenvolvimento tecnológico. O que nós tentamos fazer é um pouco ir atrás dessas empresas, identificar essas empresas. Mas nós temos dúvidas, eu tenho mais dúvida, eu acho que se o João estivesse aqui, o João Deneg estivesse aqui, nós teríamos um certo debate entre coautores, né? Ele seria, vamos dizer assim, o otimista e eu seria o pessimista. Como ele não está aqui, vocês provavelmente terão uma visão mais pessimista no final da minha apresentação. Porque eu acho que nós temos empresas com alguma capacidade tecnológica, só que elas têm um peso modesto na economia brasileira. Se o João estivesse aqui, ele daria uma versão um pouco diferente. Nós temos um grupo de empresas com capacidade tecnológica que tem uma relevância na estrutura industrial brasileira. Então, nós temos basicamente essa dúvida. O que nós fizemos foi identificar essas empresas. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Depois eu volto a essa temática da relevância, dominância, liderança tecnológica, ser liderança de mercado ou não. Tá ok? Bem, primeiro ponto. O Brasil, em relação a outros países envolvidos, investe muito pouco em tecnologia. Ponto. Isso já gera uma questão se há realmente um peso tecnológico, a atividade tecnológica no Brasil, ela é relevante para o conjunto da economia. Nós temos o Brasil mais ou menos com 0,66 aqui, na vizinhança dos 2000, e nós temos mais ou menos alguma coisa entre 2,60 e 2,20 na França. As líderes brasileiras não investem na escala da média alemã. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Se pegar essas líderes brasileiras e amarrar com porcentagem de faturamento, na média eu acho que não bate a Alemanha. Tá? Então nós temos um problema aí dentro. Agora, essas líderes no Brasil investem algumas vezes mais do que as outras. Algumas dezenas de vezes mais do que as outras. Então nós temos um problema de uma séria discrepância ou diferença intrasetorial no Brasil. Bem, essa aqui é basicamente a estrutura do texto. Introdução aqui dentro, nós fizemos uma competitividade construída em oposição às competitividades que se dizem naturais, ganhas, dotações de fatores, etc. É basicamente um discurso em prol dos que se chama também sistemas setoriais de inovação. Depois nós passamos por uma discussão um pouco mais teórica, que é a item 2, recursos, estratégias de inovação. Tá? E entramos na 3. Eu vou apresentar os dados do ponto 3 e do ponto 4, que são as estatísticas. Tá, ok? Bem, aqui é a estrutura. Quem são as empresas líderes e seguidoras? O primeiro momento que a gente fez foi separar líderes de não líderes. As não líderes a gente chamou de seguidoras. Liderança aqui é tecnológica. Nós não utilizamos o critério tamanho da empresa, participação de mercado, etc. Nós utilizamos somente indicadores tecnológicos para detectar as líderes. E as que ficaram fora desse bloco são as seguidoras. Num trabalho seguinte, nós identificamos uma forte heterogeneidade entre as seguidoras, que nos obrigou a fazer um segundo passo: reclassificar e ampliar a tipologia. Então, nós partimos para essas 4 tipologias. Tá? São as empresas líderes, são inovadoras de produto e exportam com preço prêmio. Ou então ou no caso de empresas que trabalham com produtos homogêneos, tem um custo sobre faturamento muito baixo. Tá? Então são líderes de processo. Em setores diferenciados, o que conta é a liderança de produto, diferenciação de produto. Nós juntamos mais ou menos essas empresas e chamamos de líderes. São exportadoras, todas são exportadoras. Eventualmente tem o segundo bloco, são as empresas seguidoras.
talvez aqui seria imitadoras, nós poderíamos imaginar, tá? São empresas exportadoras, não líderes, que têm um certo nível de produtividade destacado. O terceiro bloco são as empresas emergentes, que têm produtividade, inovação de produto ou processo, etc., mas não exportam. São empresas que muitas vezes estão articuladas a grandes exportadoras ou têm uma posição dominante no mercado interno, mas não têm posição no mercado externo. São as empresas emergentes. E as demais, que escapam a esses três critérios. Tá? Essas empresas frágeis, tá? São basicamente, deve gerar mais do que, deve dar um pouco mais de 30% do emprego industrial da Pintec Pia, dessas duas amostras. Tá? Então nós temos basicamente 1/3 da nossa indústria são empresas frágeis, não tem inovação de produto, não tem inovação de processo, tem baixa produtividade relativa em relação a esse bloco de líderes e não exportam. Tá? E tem as emergentes e as seguidoras. Essa aqui é a tipologia que guia todo o trabalho, que organiza todo o trabalho. E nós passamos a basicamente fazer uma parte descritiva, mostrando quem são essas empresas aqui. Líderes no Brasil, de todos os setores industriais. Nós temos mais ou menos 1.114 empresas, sem cote de propriedade de capital, sem origem de capital, tanto estrangeiras como empresas nacionais. Nós temos 10.000 seguidoras, 20.000 empresas frágeis. Elas correspondem a 30% do emprego. Tá? E as empresas líderes a 21%, e no meio nós temos 50%. Tá? E as emergentes é uma quantidade muito pequena, mas ela é importante, estratégica para a política industrial em alguns setores. Tá? Por isso esse destaque para as emergentes, porque para a política industrial elas são empresas importantes de serem buscadas. Tá? Um detalhe aqui, eu acho, pela própria construção da base de dados, que se nós colocássemos todas as empresas, porque ela faz um corte aqui de pessoal, de tamanho de empresa, né, para a Pia Pintec, né, 30, se não me engano, as empresas frágeis estão subestimadas, porque nós não pegamos empresas um pouco menores do que 30 pessoas empregadas, 30 trabalhadores. Tá? Então, provavelmente, se nós incorporarmos as empresas que estão um pouco abaixo disso, por exemplo, entre 10 e 30, nós teremos nós inflaremos, aumentaremos significativamente, massivamente, o segmento de frágeis. Então, as frágeis, aqui nós podemos entender as frágeis como é a estrutura dessas empresas, mas a participação delas é maior na estrutura industrial brasileira. Tá? Ela é bem maior. Então, nós estamos subestimando a escala, mas não imaginamos estar subestimando a estrutura dessas empresas. Tá ok? Só para dar uma noção. Mas mesmo assim, você pode notar que a participação delas é significativa. Aqui, deixa eu voltar um pouco aqui. A escala de empresas, do faturamento anual, as diferenças são brutais. Tá? Tanto em termos de faturamento, pessoal ocupado, e depois, se nós partimos aqui para produtividade, as líderes são 3 ou 4 vezes com a produtividade superior às outras empresas. Tá? O VTI, Valor da Transformação Industrial, em bilhões, é massivo. Agora, notem o tamanho, a escala das seguidoras. Tá? A escala das seguidoras. Então, nós temos basicamente aqui, se nós pegarmos pelo VTI, que é a geração de renda, né, mais pesado, as seguidoras são quase metade disso. Então, nós temos uma diferença muito grande na estrutura brasileira, mas isso é por construção nossa. O que mais nos espanta não é exatamente essa diferença, porque nós construímos isso estatisticamente, né? Um viés de tipologia faz isso, né? Sempre, né? Mas são as diferenças imensas que existem entre seguidoras e líderes. A estrutura delas é muito disparatada. Se a classificação criasse um bloco de líderes e seguidoras, e se a estrutura fosse um pouquinho mais próxima uma da outra, nós poderíamos imaginar que existe, dentro da estrutura industrial brasileira, que as líderes teriam uma grande capacidade de difusão tecnológica. Ou as seguidoras teriam uma grande capacidade de imitação tecnológica. Mas as diferenças entre esses dois blocos são tão imensos, em alguns setores em particular, em outros nem tanto, tá? Que nós temos algum problema complicado dentro do Brasil para que haja uma difusão rápida ou uma imitação rápida de tecnologia. O que nos leva a crer que nós temos uma heterogeneidade estrutural muito grande. As seguidoras
seguem com um lag temporal, com um atraso muito grande o que as líderes fazem, como ótimo e como possível no Brasil. Tá? Então nós temos mais ou menos não é mais ou menos um contínuo, é uma ruptura. Nós temos uma descontinuidade no processo de imitação brasileiro. Essa é uma hipótese que coloca sérios problemas para fazer política industrial. Por quê? Porque você não será com políticas genéricas que nós faremos um ajuste estrutural. Nós temos que fazer uma estratégia de construção ou de reconstrução de vantagens competitivas perdidas antes. Tá? Tem alguns casos que são paradigmáticos, eu não vou entrar aqui nos setores industriais, mas eu posso citar, por exemplo, o caso da indústria farmacêutica, então é um exemplo fantástico disso. Setor de bens de capital tem cisões, fraturas intrasetoriais imensas. Na indústria de calçados, que é uma indústria que tem certa relevância para alguns estados, fraturas imensas, alimentos, e podemos passar uma lista de setores onde nós temos sempre um bloco muito definido, empresas líderes, e distante, empresas seguidoras. Como fazer essa aproximação é algo que não está muito claro. Tá? Continuando aqui dentro, nós temos basicamente as empresas. Aqui eu gostaria só de destacar um ponto nessa tabela. Essas tabelas estão todas no texto, viu? Estão todas no texto, eu estou reproduzindo. Tá? Essa última coluna, inovadora de produto novo para o mercado mundial. 171 empresas, dentre as 1.112, elas respondendo o questionário, disseram fazer alguma inovação para o mercado mundial. Tá? Ou seja, são empresas que têm capacidade de se inserir nas curvas de demanda e oferta mundial. Tá? São basicamente 170 empresas. Essas 112 aqui dentro, se nós expandirmos um pouco a base, nós podemos chegar aqui, nesse ano de 2005, algo em torno de 1.400 empresas. Se nós pegarmos essas 1.400 empresas e buscarmos na pesquisa tecnológica Pintec de 2000, na pesquisa tecnológica Pintec de 2003, né? E 2005, e perguntarmos o seguinte: dessas 1.400 empresas, quais estão presentes nesses 3 anos afirmando fazer inovação de produto e ou processo? Sobram 700, que são empresas que inovam recorrentemente no período 1998, vamos dizer assim, até 2004. Então nós temos basicamente 700 empresas, ou 800 se você quiser, que têm uma certa recorrência tecnológica, ou seja, têm resultados, disputam tecnologicamente no mercado. Talvez esse seja o grupo de empresas líderes, mais concreto, um pouco menos que essas 1.112, porque essas 1.112 são em 2005. Se nós pegarmos a persistência delas, nós vamos pegar mais ou menos umas 700. 700. Tá? Em todos os setores industriais brasileiros. O que essas empresas fazem? Essas empresas têm uma estrutura, basicamente, o quê? De P&D. Veja só, não é P&D eventual, elas têm na organização, no organograma interno, na hierarquia de tomada de decisões, no sequenciamento do processo produtivo, tem uma unidade, um laboratório, tem um profissional, tem um técnico que interfere nisso, fazendo intervenções na linha de produção, na distribuição, na organização do layout, o que for. Pode ver que as empresas que têm P&D contínuo, 652 dentre aquelas 1.112, são basicamente essas 700 que a gente detectou. Elas têm estruturas internas para isso, têm orçamento para isso. Tem, no organograma de despesas dela, tem um item, uma rubrica falado P&D. E elas gastam com isso. São essas 652. Num conjunto de mais ou menos umas 33 mil empresas que fazem isso de forma sistemática e persistente. Essas 652 que estão aqui aparecem na Pintec 1, 2 e 3. Tá? Então é um grupo muito pequeno. Agora, notem o seguinte, é um grupo que tem um peso de mercado destacado, mas é um grupo modesto. São as empresas líderes da economia brasileira. Tá? Se nós olharmos assim, nós olharmos a estrutura delas, elas têm mais ou menos doutores dentro dessas 652 empresas, 652 laboratórios. Tá? Nós temos 500 doutores nisso. Isso aqui deve ser uma unidade de P&D da Pfizer em algum lugar nos Estados Unidos, ou algo que o valha.
né? Algo que o valha. Por exemplo, aqui na medicamentos, eu acho que no medicamentos, na última Pintec que eu não lembro de cabeça, fármaco, né? Fármaco, medicamentos, não deve ter 50 doutores lá dentro. Uma indústria extremamente intensiva em tecnologia, tá? Então nós temos essas 700 empresas, são essas 700 empresas que têm capacitação endógena de desenvolvimento tecnológico. Apesar de existirem, além dessas 700 empresas, 650, outras 300 que têm uma capacidade, alguma capacidade, mas ela não é tão estruturada, pelo menos internamente a empresa. Tá? Cooperação com universidades e P&D. Por exemplo, 14% das empresas líderes têm alguma relação sistemática com universidades, que são basicamente os centros de P&D mais consolidados no Brasil. Tá? São basicamente só 14. Seguidoras, 3,2%, são basicamente 176 empresas. São essas empresas aqui que, eventualmente, ficam girando em torno dos fundos setoriais, em torno da FINEP, em torno de alguma linha específica de financiamento do BNDES, alguma FAP, que usam esses fundos públicos para fazer essa articulação. Então, esse é um conjunto de empresas que nós temos. Tá? Investimento e inovação. Está aqui a estrutura deles. As diferenças são brutais entre as líderes e seguidoras. Não vou discorrer sobre tudo, mas basta vocês olharem aqui, qualquer lugar que vocês olharem, tem uma diferença muito grande entre uma e outra. Não são diferenças marginais. Tá? Se nós plotarmos isso no gráfico, você vai ver que tem, não existe uma função contínua, ela é descontínua. Tá? Descontínua. E a função é muito estranha, de certa maneira. Financiamento para investimento. Novamente, as empresas líderes vão muito no BNDES. São empresas de porte, vão direto ao BNDES. Tá? Detalhe, financiamento a P&D, quase tudo próprio. Isso é fundamental. Financiamento a P&D. Nós temos pouco financiamento no Brasil. Nós estamos falando de um dado de 2005. Tá, ok? 2005. Nós estamos em 2009. Tá? Em 2005, basicamente, a alavancagem de recursos era interna para financiamento e inovação. Tá, ok? Bem, isso aqui são questões de debate, eu acho que algumas já foram adiantadas aqui. Depois, caso contrário, eu vou terminar em 20 minutos. Nós podemos depois detalhar alguma outra informação aqui, alguma outra coisa. Mas aqui, para fechar aqui, eu acho que nós temos algumas empresas líderes, elas são em torno de 700, espalhadas por vários setores. A posição delas no setor é extremamente destacada. As seguidoras têm um gap, uma separação muito grande entre líderes e seguidoras, e tem uma massa imensa de empresas que tem uma modesta capacidade de imitar. Geralmente o processo tecnológico dela é exógeno. As seguidoras já têm uma capacidade de produzir tecnologia, e as líderes fazem isso de alguma maneira, com alguma virtuosidade. Nós temos 1.112, o core disso, o centro disso são 700 empresas. Tá? No meio dessas aí tem a Embraer, tem a Petrobras, outras empresas ligadas ao complexo Petrobras, da Petroquímica e algumas outras empresas que a gente conhece por aí. Elas estão nessas 700, mas são essas empresas com as quais a gente tem que contar, e é por aí que a coisa vai andar. Então nós temos, apesar do relativo sucesso macroeconômico do Brasil nos últimos anos, nós ainda temos alguns problemas sérios no desenvolvimento tecnológico. E nós acreditamos que a competitividade hoje ela é construída em grande medida por esse tipo de atividade, por esse tipo de investimento, tá? Que tem obviamente uma articulação muito grande com o setor público. Depois nós podemos discutir um pouco mais essas nuances da política pública. Então, ok, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu acho que você já avançou bastante na resposta do meu tema. 700 é muito pouco para um país desse tamanho, e você já deu algumas dicas, mas vamos deixar para elaborar a discussão no seu devido momento. Américo, por favor. Bom, o Ricardo acho que vai ser o piloto oficial do computador ali. É bom que assim ele controla o seu tempo. Pode controlar, não tem problema não. Apesar que ele é meio liberal, mas em todos os casos. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer esse convite. Eu acho que é uma oportunidade muito grande para tentar introduzir um pouco
né, ou tentar introduzir uma visão talvez um pouco diferente do que a gente vem trabalhando nos últimos tempos, né? Eu tenho trabalhado lá com o pessoal, lá com o Ricardo, com o Eduardo, há algum tempo nessas discussões sobre sistema de inovação, só que a minha formação é um pouco diferente da deles, né? A minha graduação é em Engenharia Elétrica e eu sou professor de Física da Universidade Federal de Ouro Preto, e há 2 anos eu sou o chefe do Centro de Capacitação do Inmetro, aqui em Xerém, né, no município de Duque de Caxias. Então eu vou procurar introduzir um pouco essa visão do que é o papel estratégico de um Instituto Nacional de Metrologia, né, no processo de inovação e desenvolvimento, né? A questão colocada no começo, né, eu acho que essa questão aí, ela tem um conjunto bastante grande de respostas, né, muitas delas com interfaces importantes, né? Eu diria que um dos elementos, isso vai ser talvez uma das conclusões que eu já adianto, né, um dos elementos importantes que explica, na minha visão, né, a pouca capacidade de inovação, né, das empresas brasileiras. Quer dizer, o Ricardo apresentou alguma coisa, a gente tem tido, né, tem um levantamento muito grande de dados, não sobre as empresas, mas sobre a produção científica e tecnológica do país, né? A gente tem esse conjunto muito grande de dados, né? Então, um dos fatores que, na minha visão, e é o que eu vou colocar um pouco aqui hoje, né, explica, né, essa pouca capacidade de inovação, é uma baixa difusão da cultura de tecnologia industrial básica ou das ferramentas de tecnologia industrial básica, né, entre estas empresas, né? Então, aí eu vou procurar. Então, essa minha palestra está dividida em 4 momentos, né? Num primeiro, eu vou retomar um fenômeno que nós apresentamos alguns anos atrás, que é retirado da biologia, né? Que é o fenômeno da rainha de copas, né? Que é exatamente um fenômeno que ocorre em ambientes em mutação, né? Onde os agentes têm algum grau de competição, né? Então, esse é o primeiro problema que eu vou tocar. Depois eu vou falar um pouco sobre o papel da tecnologia industrial básica, né, e discutir a seguir a questão aí de uma comparação entre a trajetória da Coreia e do Brasil nos últimos anos, né, comparando o que é a criação do Instituto Nacional de Metrologia na Coreia e no Brasil e como é a posição desses 2 institutos hoje, né, e procurando mostrar alguns dados aí, né, que talvez possam levar a algumas reflexões, né? Então, vamos lá? Bom, o efeito rainha de copas, né, ele foi introduzido a partir aí, né, do conto do Lewis Carroll, né, que tem o selo agora, próximo, então, né, esse é o selo comemorativo aí, né, eu não sei se todo mundo conhece essa expressão, mas é um debate entre a Alice e a rainha de copas, né, em que ela está correndo e ela vê que a paisagem não muda, e ela pergunta à rainha, mas que mundo mais esquisito é esse, que eu estou correndo e não saio do lugar? Aí a rainha vira para ela e fala assim, não, de fato aqui é muito esquisito mesmo, para você sair do lugar você tem que correr 2 vezes mais rápido, né? Então esse efeito foi introduzido, né, essa ideia que está contida nesse debate foi introduzida em biologia há uns 30, 40 anos atrás, e para dizer o seguinte, num ambiente em mutação, né, se você acompanhar, né, se a sua taxa de mutação for similar à taxa do ambiente, né, você perde competitividade e muito provavelmente você vai ser extinto. É claro que se for menor do que a taxa do ambiente, aí você está extinto mesmo, né? Então você tem que ter, para você vencer, né, você tem que ter uma taxa de mutação que lhe permita, né, uma adaptabilidade maior, né, nesse ambiente mutável. Bom, alguns dados para discutir esse assunto, né? Então a gente começou a trabalhar com a questão da produção científica no Brasil. Então são dados de produção científica e tecnológica, né? Esse é um dado que foi muito alardeado no ano passado, que é exatamente o crescimento da produção, o crescimento espetacular da produção científica no Brasil. No entanto, próximo, né, quando a gente vai olhar um pouco melhor a estrutura, então se você abre a estrutura da produção científica no Brasil e compara com outros países, eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar
eu tenho um degrau aqui. Eu tenho um vício de falar de pé, que é, para mim, falar sentado é um negócio meio complexo. Então, aqui você tem dados, né, que comparam basicamente produção qualificada de Brasil, Coreia e Taiwan, nas áreas de engenharia. Tudo aqui embaixo é engenharia. O primeiro elemento é a parte de engenharia de materiais, basicamente nas áreas de ciências dos materiais. O Brasil é a barrinha azul e as outras duas ali, por ordem, né? A magenta é Coreia e a amarela Taiwan. Então, você vê, aqui é número absoluto. Então, você vê que a produção científica do Brasil no período 2001-2005, ela é bastante, não é? Ela é bastante limitada se a gente compara esses dois países. O próximo. Bom, um outro elemento importante a ser destacado, né, que a gente tem enfatizado ao longo de muitos dos últimos anos, é que essa produção científica ela não está acoplada à produção que a gente tem chamado de produção tecnológica, que é o registro de patentes. Acho que é um dado conhecido. Quer dizer, então, eu estou aqui reforçando uma ideia básica que é, de fato, a gente tem tido um crescimento da nossa produção científica. No entanto, essa produção científica, se comparada, né, com a de outros países que têm aí uma estrutura, né, que avançaram bastante nos últimos anos, era limitada e, ao contrário, o próximo, né, ao contrário desses outros países, a nossa situação, né, em termos de conversão de ciência em tecnologia, né, isso é medido, artigos científicos publicados que estão aí dentro da base de dados da ISI, né, foram pegos aí dentro dessa base de dados, né, e patentes aí estão dentro do escritório de patentes dos Estados Unidos. Então, essa é a nossa base de dados. Quer dizer, você pode ter outras, nos artigos que a gente tem escrito, tudo isso é bastante discutido, os limites disso, etc., mas é uma possibilidade. Então, nós pegamos, na verdade, aí nós fizemos o seguinte, pegamos todos os países do mundo, né, ao longo de muitos anos, pegamos todos esses países e nós agregamos, colocamos num gráfico, que é esse gráfico que está aí, onde eu peguei, na horizontal, eu tenho o logaritmo na base 10 do número de artigos publicados por milhão de habitantes. Então, esse é um dado muito importante, que quando a gente diz que nós passamos a Holanda, por exemplo, em produção científica, nós não estamos levando em conta que a nossa população, não é cerca de 20 vezes a população da Holanda. Então, esse dado tem que ser ponderado. Sem uma ponderação, tudo fica muito complicado. Então, o que nós fizemos aqui foi exatamente fazer a ponderação por população. É uma possibilidade, pode existir outras. E, na vertical, eu tenho, de novo, o logaritmo na base 10 de registro de patentes. Então, estão todos os países do mundo e nós usamos técnicas de agrupamento, né? Técnicas de agrupamento, e, ao aplicar essas técnicas de agrupamento, nós divisamos 3 grandes blocos. Esses 3 grandes blocos, então, se a gente vai olhar os países que está aqui, a estrutura, né, dos sistemas de inovação, nós classificamos em 3. Primeiro, um grupo que é completamente descorrelacionado, você tem alguma produção científica muito limitada, que não tem nenhuma conversão prática em patentes. Um segundo grupo que a gente chamou de um sistema imaturo, e um terceiro grupo que é o sistema desenvolvido. E entre esses grupos, eu posso divisar limites. Eu consegui, quer dizer, nós conseguimos trabalhar limites entre esses grupos. E aí, uma coisa interessante, o próximo, é que esses limites, eles têm uma dinâmica temporal. E essa dinâmica temporal é exatamente o que exemplifica, né, o que ilustra isso que nós estamos chamando de efeito rainha de copas. À medida que o tempo passa, os limites entre esses 2 grupos também avançam. E aqui nós temos, então, a trajetória dos diversos países. Eu vou chamar a sua atenção para o caso de Coreia, comparando Coreia, aquela linha laranja lá em cima. Cada linha inclinada representa um limite para um determinado ano, então eu tenho de 74 a 2003. E no caso, então, no caso de Coreia, eu vejo o seguinte, se você pegar ali Coreia e Brasil em 74, o Brasil tinha uma produção de artigos um pouco maior, mas se você for ver o número de patentes produzidas, Brasil e Coreia era um pouquinho maior. Tá? Eu estou aqui trabalhando numa base de logaritmo, né? Uma base logarítmica, então a produção de Coreia era um pouquinho maior do que a produção brasileira. Agora, você vê o que aconteceu nos últimos, então, 30 anos. Você tem que Coreia sai de uma situação, tanto Coreia e Brasil, em 74, estariam ou estavam no que a gente chama de regime 1, né? À medida que o tempo foi passando,
Coreia passa para o regime 2 e entra no regime 3, enquanto que o Brasil tem um crescimento bastante mais limitado e consegue chegar no regime 2. Tá? Bom, dado isso, então esse é um dado, quer dizer, existe um Sistema Nacional de Inovação que é imaturo, que não consegue fazer essa conversão, né? E aí nós vamos agora discutir algumas ferramentas, né, que eu estou querendo agora pegar o meu foco, dessas ferramentas aí, que são fundamentais nesse processo de conversão e nessa inter-relação aí de produção científica, produção tecnológica. Bom, próximo então. Ao falar de tecnologia industrial básica, eu estou falando de um conjunto de disciplinas, de ferramentas, que estão ilustradas nisso, que está nesses 4 elementos que estão colocados aqui. Né? As bases fundamentais para a qualidade e desenvolvimento estão colocadas aqui, não é? No que são aí, primeiro, né, saber o que a gente quer, né? Garantia de que o que a gente quer é de fato o que a gente fez, tá certo? Né? Para fazer isso, você tem que ter uma estrutura de medições, não é? Que seja confiável, não é? E isso leva a todo, né, um sistema de implantação de melhorias efetivas. Eu queria chamar a atenção para 2 elementos básicos aqui. Ontem, quando eu estava discutindo com alguns colegas do Inmetro essa questão, um colega me lembrou o seguinte: muitas vezes, na história da ciência e da técnica, a construção de um instrumento de medição, ela antecipou o processo de desenvolvimento científico e tecnológico. Aí nós estávamos discutindo a questão do Galileu e a luneta, foi esse o problema que nós estávamos discutindo ontem. Né? Inclusive porque esse colega esteve em Paris na semana passada e ele foi no Museu de Artes e Ofícios de Paris, e o Museu de Artes e Ofícios de Paris começa com instrumentos de medição. Né? Quer dizer, a base, né, para o desenvolvimento industrial está colocada. E aí, ontem à noite, eu estava me lembrando, ao rever a palestra, eu estava me lembrando de um outro instrumento de medição, não é? Que, de fato, é o maior instrumento de medição que a gente tem hoje, que é o LHC, o Large Hadron Collider, que está lá na Europa. Esse é o maior instrumento de medição, um equipamento que custou cerca de 9 bilhões de dólares. Ele é exatamente feito para medir, não é, o que acontece na colisão de 2 hadrons. Né? E esse instrumento ele é um fator fundamental aí de desenvolvimento industrial. Bom, são 2 núcleos pesados, 2 núcleos de ouro. Ele recria. Bom, então, o LHC, né, o Large Hadron Collider, ele recria as condições que haviam no universo, né, imediatamente após, imediatamente em física, quer dizer, 10 elevado a menos 34 do segundo, após o Big Bang. Ele aparece naquele último filme do Tom Hanks. Então, a ideia é entender como é que o universo surgiu. E para fazer isso, né, para ter isso, inclusive teve aquele, então, só um parênteses, né, teve todo um debate muito grande no ano passado, se isso ia criar um mini buraco negro e a Terra ia ser engolida na hora que houvesse a explosão, a colisão dos 2 prótons, etc. e tal, dos 2 núcleos de ouro, perdão, né? E não houve, né? Nós estamos aqui hoje, então, o mundo não acabou. Ele vai acabar em 2012, mas não acabou no ano passado. Né? Isso é outro seminário, sobre quando o mundo acaba, eu acho. Eu, pelo menos, não preparei para esse. Não é? Então, eu acho que essas são as ferramentas fundamentais, né? Eu quero chamar a atenção. Né? Então, metrologia, normalização e avaliação da conformidade são tidas em todos os países, né, como essas ferramentas fundamentais para o desenvolvimento. Vamos lá? Bom, então, tem todos esses elementos aqui, e aí, quando a gente fala em metrologia, muitas vezes se imagina que metrologia está ligada diretamente, por exemplo, à verificação de instrumentos de medição, não é? Toda essa parte que é muito útil para a vida dos cidadãos, mas o que nós estamos falando aqui é de construção, né, de conhecimento científico muito sofisticado. E é isso que eu quero chamar a atenção mais adiante. Então, vamos lá? Bom, toda essa estrutura do sistema de metrologia, ela está colocada aqui, nesses vários, são 6 níveis diferentes, que são exemplificados nessa figura que está aí. Essa é a pirâmide que ilustra o que é a hierarquia do sistema metrológico. Nós temos desde, não é, o órgão que é o controlador de todo o sistema de metrologia, que é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que fica em Paris, e aqui você tem uma estrutura, não é, de disseminação das unidades de medidas, né, que tem como elementos fundamentais, né, a rastreabilidade e a comparabilidade. Tá?
Bom, então vamos lá. Quando eu disse que esse sistema ele envolve, não é, todo um conhecimento científico sofisticado, eu quero chamar a atenção para dois elementos básicos. O primeiro é a inter-relação que houve na origem dos Institutos Nacionais de Metrologia entre o trabalho científico e o interesse industrial. O primeiro Instituto Nacional de Metrologia, o PTB, né, que é o Inmetro da Alemanha, foi fundado em 1887 por uma ação do Helmholtz e do Siemens. Né, o Siemens, todo mundo conhece, da Siemens, né, o Helmholtz era foi um dos físicos mais notáveis aí do século XIX. Né? Então, esse foi o esforço, né, de criação. As normas alemãs, que são conhecidas até hoje, elas datam, todo o sistema de normalização da Alemanha data do início do século XX, 1906, 1907. Né? Bom, o próximo exemplifica, não é, o que é, né, a ideia básica de envolvimento da academia, não é, com o sistema de normalização. É a criação da International Electrotechnical Commission, que foi feita a partir de uma ação do Kelvin, né, o Lord Kelvin, aí, que também foi um dos cientistas mais importantes do século XIX. E ele cunhou essa frase, que é quase que o nosso lema cotidiano: se você não pode, aliás, se não pode medir algo, você não pode melhorá-lo, ou você só pode melhorar aquilo que você pode medir. Né? Tem uma frase mais comprida do Kelvin, né, mas essa aqui é a mais utilizada. Bom, vamos lá. Institutos Nacionais de Metrologia, rapidamente, então, próximo. Né? Aqui vocês têm um painel da criação dos principais, eu peguei alguns, os principais, aqui eu não botei o da França, mas aqui o PTB foi criado em 87, o NPA em 1900, o predecessor do NIST em 1901, e agora eu chamo a atenção para o seguinte: o Inmetro teve toda uma política, eu não vou falar da política nacional, como é que entrou, os pesos e medidas no Brasil, etc. e tal, mas o Inmetro, enquanto Instituto Nacional de Metrologia, e com uma certa concepção, foi criado em 1973, durante o período da ditadura militar. Esse é um elemento importante, que eu não vou pegar nessa discussão, mas eu acho que é uma questão aí que deveria ser desmembrada depois, para entender o que foi esse momento de criação do Inmetro. O Instituto da Coreia, né, a Coreia tem dois institutos. Né, o Inmetro, ou as funções do Inmetro na Coreia, são feitas por dois institutos. Um instituto que trata principalmente da metrologia legal e da qualidade, né, que é lá, a sigla seria basicamente o Instituto Nacional da Coreia para a área de qualidade, e o Instituto Nacional da Coreia de pesquisa, né, nessa área aí de padrões e ciência, né, o CRIS. Então, o Inmetro colocado em 73, o CRIS em 75. Próximo. Bom, eu vou agora mostrar rapidamente, né, vocês devem se lembrar, já que não tem tanto tempo, do slide em que eu mostrei a trajetória da Coreia e a trajetória do Brasil. Então, eu vou mostrar um pouco o que é a composição hoje desses dois institutos, né, em termos, né, o Ricardo mencionou que das 625 empresas que ele está, de fato, entendendo como líderes, elas reúnem um total de 500 doutores. Então, eu tenho mais ou menos 1,2 doutor, né, um doutor e um braço, mais ou menos, né, por empresa. Tá certo? No instituto, o instituto lá da Coreia, ele tem uma força de trabalho de praticamente 400 empregados, sendo que 221 são doutores, em todas as áreas do conhecimento aplicado que vocês quiserem. Então, é essa a estrutura básica, né, sendo que tem 225 pessoas envolvidas diretamente em pesquisa científica. Tá? O próximo mostra a força de trabalho do Inmetro. Tem uma observação muito importante que eu disse: o Inmetro ele é diferente do CRIS, no sentido que nós aqui estamos com o pessoal de metrologia legal, avaliação da conformidade, acreditação, né, tudo isso. Né? De qualquer forma, se vocês olharem, a parte laranja e azul do gráfico é a parte que envolve mestres e doutores. O Inmetro hoje tem 163 doutores, metade deles envolvidos diretamente com programas de bolsa de pesquisa, com FAPERJ, CNPq, etc. e tal.
Tá certo? Então, hoje nós estamos com 163, mas é importante dizer que esses 163 doutores, na verdade, é um movimento extremamente recente, isso foi praticamente nos últimos 4, 5 anos que ocorreu do Unimetro. Até 7, 8 anos atrás, você tinha praticamente a presença de doutores e de pesquisadores era muito reduzida. Isso vai se revelar no próximo, na comparação que eu faço entre produção científica dos dois institutos. Isso aqui é um dado bruto tirado da Web of Science. O que eu fiz foi botar em metro, em local e tirar esse dado. Então, não tem nenhum refinamento, é um dado muito grosseiro. Mas você olha que até praticamente 2002, eu botei de 45 a 2009, tá? Eu não peguei do ano 2000, não. Só para dizer isso aqui. É porque não tem nada listado como em metro antes do ano 2000. Tá? Então, a partir de 2003, você percebe que há um processo de crescente de produção científica, Claro que 2009 não se completou, e, no ponto de vista de citações, aí, também um processo crescente. O próximo compara com o resultado do CRIS. Você tem o número de produção, a produção científica é praticamente o dobro, e o número de citações, então, é cerca de 3 vezes maior. De qualquer forma, você tem uma produção científica que é crescente nos últimos anos, talvez aí uma própria dinâmica do sistema de produção científica, aí da indexação, etc. e tal, mas eu acho que a gente tem, então, uma medida aí para comparar essas duas trajetórias. Bom, então, concluindo, vamos pular esses aí, então, que eu ia só falar do que é essa visão que tem. As áreas que a gente está trabalhando agora são as áreas de química, a área de química metrológica, metrologia química, ela foi implantada no Inmetro há 6 anos. Essas são áreas, a gente colocou agora, começou em funcionamento os laboratórios de nanotecnologia e metrologia de materiais. A parte de telecomunicações começou esse ano e a parte de metrologia em biologia começa no ano que vem. Já está começando a funcionar, começa efetivamente no ano que vem. Bom, finalizando, vamos lá? Então, eu levanto aqui, então, como primeiro elemento nessa discussão, é que todo esse processo de construção de um sistema nacional de inovação, ele requer a existência de uma estrutura voltada, de uma estrutura central, que seja um investimento do Estado voltado para a área de metrologia científica industrial. Quer dizer, isso é um elemento fundamental para a existência desse sistema. Esse sistema ele tem que ser capaz de produzir uma difusão e disseminação desses elementos básicos. Por exemplo, no Brasil, os laboratórios, se você for ver a estrutura de laboratórios que estão acreditados para a calibração de instrumentos de medição, e aí eu vou fazer um parênteses, a maior parte dos instrumentos de medição que nós usamos nas universidades não estão calibrados, fecha o parênteses. Isso é um dado assim, extremamente importante para a gente, principalmente para o pessoal da área experimental se atentar. Então, a maior parte desses laboratórios, evidentemente, estão concentrados no Rio e em São Paulo. Há uma carência enorme, por exemplo, de laboratórios acreditados para calibração no norte, nordeste e centro-oeste do país. Então, a existência de uma estrutura central e, evidentemente, políticas para a difusão dessa cultura em tecnologia industrial básica. E, finalmente, eu volto, então, à rainha de copas. Quer dizer, o que a gente tem que fazer hoje é correr, eu não direi nem 2 vezes, é correr 3 a 4 vezes mais rápido, porque nós perdemos pelo menos 2 ou 3 décadas, e aí volta a comparação com a Coreia, 2 ou 3 décadas na construção dessa estrutura que foi montada no começo da década de 70. Durante os anos praticamente 80, 90, essa estrutura ficou paralisada no país, quase sem investimentos nas áreas de ciência e inovação. Tá? Obrigado. Obrigado, Américo. Conforme vocês veem, nós estamos sendo relativamente disciplinados no controle do tempo. Eu queria seguir as ordens. Tá muito bem. Eduardo. Bom dia. Vamos mudar um pouquinho de, vamos dizer, de enfoque para a mesma questão. E eu sou cientista político e tenho há muito tempo um trabalho acerca da, vamos dizer, desqualificação de mão de obra no Brasil
que se tornou, acredito que mais importante, né, não o meu trabalho, mas esse tema, no nosso debate, nos nossos estudos de variedade de capitalismo, desenvolvimento sustentável, porque são os dois fatores aqui, são dois dos principais fatores, fora a governança corporativa e outros, né, para o desenvolvimento sustentável, a inovação, mas também quem trabalha ou nas empresas ou nos institutos, nos vários níveis das organizações, né? Então, depois de muitas idas e vindas e surpresas que eu acredito vou compartilhar com vocês, eu cheguei a uma pergunta, né, e não a uma conclusão que virou o título do trabalho inconcluso, né, tenho que confessar. E aí, evidentemente, o debatedor não teve acesso. Bom, a pergunta já indica um pouco a minha perspectiva, o título, aliás, né, que eu intitulei com uma pergunta: para onde vai a qualificação profissional no Brasil? Hoje, né? Porque eu assumo que depois da crise da substituição de importações, das reformas liberalizantes, a gente passou por um certo paradoxo no que diz respeito à mão de obra, já paradoxo esse já apresentado, não sei se como paradoxo, mas características apresentadas e discutidas pelo Ben Schneider: baixa qualificação, inflexibilidade, informalidade e outros aspectos problemáticos do mercado de trabalho no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, houve um enorme esforço nos anos 90 para superar tudo isso, tanto num primeiro momento pelo setor privado, pelas entidades do setor privado, principalmente três, o Senai, principalmente o Senai e o Sebrae, né, ao qual se agregou um pouco depois o SENAC, né, que são as entidades de qualificação profissional da indústria, do comércio e de apoio à pequena e média empresa, que é o SEBRAE, e alguns planos de governo aí no período do Fernando Henrique. Na verdade, no período do Fernando Henrique, ele fez um decreto proibindo, extinguindo a criação de qualquer nova escola pública profissionalizante, né? E instituiu dois planos, plano de qualificação nacional e o Planfor, que também não produziram os efeitos desejados. Então, teve uma política de planos, né? E isso, pelo que eu fui pesquisando, era uma tendência das agências de treinamento vocacional, tem a sigla em inglês VAT, enfim, havia uma tendência de mudanças, as reformas liberalizantes, ou neoliberais, se quiserem, né? Enfatizando que foram, vamos dizer, estão incorporadas nesses planos das agências brasileiras. Vamos dizer assim, uma ênfase maior no operário de nível médio ou de gerentes, né, um aperfeiçoamento nesses, mais do que na tradicional aprendizagem e no modelo fordista, taylorista, que vingou no Brasil, nessas agências, mais ou menos também até os anos 90.
Então, se passou a pensar mais nos gerentes ou operários um pouco mais qualificados, ou seja, deixando de lado um pouco o chão de fábrica, algumas abordagens setoriais, né, vamos dizer, indústria automobilística, ou formação, qualificação profissional por setores, e também uma volta, não uma volta, mas uma recomendação de treinamento no local de trabalho, né? Estou falando assim, essa é uma tendência notada nas VTAs, nas agências vocacionais, na América Latina, quer dizer, onde o Brasil, o movimento que se passava era semelhante, por parte do chamado Sistema S, e também há uma expansão que se liga um pouco a essas questões aqui debatidas, eu suponho, uma expansão do treinamento para vamos dizer assim, aperfeiçoamento tecnológico, adaptação tecnológica e consultorias para adaptação de tecnologia e também ênfase no aumento da produtividade dos trabalhadores, né? Então, e o trabalhador também, vamos dizer, com a capacitação, né, para multitarefas. Então, isso é um pouco os anos 90, e o paradoxo é o esforço do Brasil e na América Latina, mas há essas características detectadas, o esforço de mudar, né, por parte do setor empresarial, liderado um pouco pelo Senai, depois, em seguida, pelo setor do comércio, ou setor dos serviços, que é uma história muito peculiar, nós vamos chegar lá. Peculiar porque não tinha praticamente a mesma organicidade que a Confederação Nacional da Indústria. A Confederação Nacional da Indústria já tinha uma federação por estado, enquanto a Confederação Nacional do Comércio tinha 47 federações para os nossos 27 estados, o que envolveu um grande trabalho mais à frente de redefinição, né? Com isso, eu passo são características do lado da questão da mão de obra para trabalhar esse novo modelo econômico nos anos 90 e que se segue um pouco aí já no caso um pouco mais à frente, também liderado pelo Senai, há uma enorme expansão de qualificação profissional no terceiro nível, em faculdades, a criação de uma graduação tecnológica pelo MEC e uma expansão dessa qualificação de diversas formas, enfatizando mais tanto inovações em gestão, em processos e, eventualmente, em alguns produtos ou áreas, como meio ambiente e, basicamente, em termos de produto, TI, né? A informática, como no terceiro nível.
Até ano passado, Senai e Senac tinham 43 faculdades no Brasil, a grande maioria, quase todos, isso é um problema dos dois. Eu vou falar também um pouquinho do sistema público de educação profissionalizante, quase todos concentrados, assim, cerca de 70%, no sul-sudeste do Brasil, mesmo problema similar ao dos laboratórios né, que o Américo falou, né? Mas nenhuma coordenação aqui nesse momento, nenhuma relação com os governos que estão fazendo, né, desde o Collor, planos de mudança, de reformulação da indústria, o plano de produtividade, de outros planos, me esqueci os nomes, mas desde o Collor, ao mesmo tempo da liberalização, houve planos de política industrial modestos, mas houve, né? Por outro lado, na década seguinte, a década de 90, principalmente a partir do governo Lula, houve uma reviravolta total dessa ideia de restringir, não é, o investimento público na qualificação profissional. E há um enorme investimento num sistema federal e inúmeros sistemas estaduais e até municipais de qualificação profissional vamos dizer, incluindo um terceiro nível, mas enfatizando mais a operários, os trabalhadores, se ainda existe, quer dizer, ainda existe, é claro, mas o termo talvez esteja um pouco defasado, na medida em que as fábricas mudaram, mas os trabalhadores diretos, ou os antigamente chamados de chão de fábrica, né? Então, está em andamento uma grande reformulação e aí da educação profissionalizante pública, né, sustentada pelo Estado. E na verdade, em 2004, quer dizer, além disso, em 2004, o Ministério do Trabalho criou no Brasil algo ainda suponho pouco conhecido, algo chamado Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, né? Tentando incluir tentando articular a política de qualificação com algumas políticas sociais, vamos dizer, com algumas políticas sociais para trabalhadores. Esse sistema já tem 5 anos e tem subsistemas que também planos estaduais de trabalho de qualificação e junto com o investimento nas escolas de nível médio e nas faculdades, né, do lado do sistema público, o Brasil hoje tem esse sistema público de emprego, trabalho e renda, que eu espero poder falar mais no futuro, à medida que a pesquisa caminhar, né? Então, eu posso dizer também que, ainda voltando, como eu falei que era uma outra história, ao lado do setor comercial, quer dizer, juntando indústria e comércio, indústria e serviços, que nome
venhamos a dar, né? Quer dizer, nesses 3 setores básicos da economia, que já pode ter mudado também, não pode ser uma classificação um pouco simplificadora, mas são os setores predominantes e a Confederação Nacional do Comércio, como eu falei, tinha 47 federações, muito mais do que os estados, por várias razões, através de um líder que se tem hoje 31, são 27, uma por estado, incluindo o Distrito Federal, mais 4 confederações de serviços que não se encaixam em estados, como despachantes, coisas do tipo assim. Tem 4 federações profissionais junto com federações estaduais. E isso se chama hoje Siscomércio, um sistema. E também, no ano passado, eu vou falar por último, em 2 acordos muito importantes, fez um acordo com o SEBRAE de qualificação, consultoria para pequenas e médias empresas. O que significa, do meu ponto de vista, o que também parece algo muito promissor na medida que essas 2 agências do Sistema S, vamos dizer, se encontraram talvez numa complementaridade que não está dentro né, do termo da literatura, a visão mais simples de complementaridade na literatura de variedade de capitalismo, né? Não chega à sofisticação aqui da Rainha de Copas, mas, enfim, 2 metades de uma laranja. Quer dizer, o Siscomércio ofereceu exatamente porque a grande maioria né, dos membros do Siscomércio são pequenas empresas, ofereceu uma enorme clientela para o SEBRAE, que sempre se ressentiu de uma clientela para atender. Quer dizer, sempre se ressentiu, os programas mudam a cada administração, e pelo bem e pelo mal, por sofisticação. Uma vez o presidente era da Agricultura, então ele, né, orientou o SEBRAE para Pedro Camargo Neto, para pequena e média indústria do rural, mas esse acordo do ano passado parece muito promissor no sentido que o SEBRAE hoje na minha visão, sem, enfim, caráter pejorativo, tem o que fazer, né? Houve um casamento bastante, pelo menos no papel, por enquanto, só temos por enquanto a certidão do casamento, nesses 2, mas, enfim, vamos dizer, do qualificador e daqueles que precisam de qualificação ou podem se beneficiar da qualificação e consultorias, né? Então, a conclusão a qual eu queria chegar, para onde vai o Sistema S, a qualificação profissional no Brasil, pública e privada, né? Acho que também todos sabem desse status problemático, do status jurídico problemático do Sistema S, que é entidade de direito privado, mas submetidas ao Tribunal de Contas da União. Isso, cada hora, é usado na conveniência, enfim, seja do governo, seja do setor do Sistema S, mas acho que temos hoje, minha conclusão, dentro do tempo, né, o esboço, talvez, do surgimento de um sistema governamental e privado de qualificação profissional
que possa dar conta, né, das complementaridades, e aqui estou falando diretamente com o interlocutor, suponho, né, das complementaridades perversas que o Ben Schneider levantou acerca do mercado de trabalho brasileiro, onde se misturam, né, nesse sistema políticas sociais para combater informalidade, qualificação profissional, o novo sistema do governo, né, de vários tipos e níveis, com vamos dizer assim, né, recursos de grande monta para inovação ou de mão de obra com capacidade, talvez, para acompanhar e colaborar e, na verdade, alavancar, né, aí no sentido mais concreto do termo, né, as inovações que são, vamos dizer, pelas quais todos, com as quais todos estamos preocupados no sentido de tornar, né, esse novo desenvolvimentismo, seja lá que termos queiramos usar, mas o crescimento, essa onda de crescimento em que, com índices bons para uns, ruins para outros, mas de crescimento do Brasil nos dias de hoje, né? Então, juntando esse baralho todo, e basicamente tem vários, né, é um trabalho essencialmente qualitativo. Se tivesse que responder a pergunta que eu coloquei, eu veria uma trajetória, né, quer dizer, talvez uma conjuntura crítica que foi pela qual passamos, né, e talvez uma trajetória virtuosa no horizonte, né? E é isso que eu tenho a dizer hoje. Antes de fechar para o café, eu queria aqui tentar extrair, achei muito interessante, acho que vocês compartilham comigo essa ideia, essa opinião, quer dizer que as três apresentações foram bastante complementares. Aprofundando a minha provocação inicial, quer dizer, eu acho que o que a gente pode ver, se a gente fosse tentar extrair um ponto comum das três apresentações, é o seguinte, é que quando nós vamos tentar, quer dizer, nós olhamos para o segmento do Sistema Nacional de Tecnologia de um país, quer dizer, vamos entender como é que funciona o desenvolvimento tecnológico daquele país, o que eu acho que nós vimos nessas apresentações é que, para entender esse desenvolvimento, é fundamental você entender o que está acontecendo no resto da economia. Vou dar um exemplo muito rapidinho sobre esse ponto. Há 2 anos atrás, eu estava fazendo uma consultoria para um parecer que foi apresentado no CAD. Tinha havido uma fusão internacional entre 2 fabricantes de autopeças. Esses 2 fabricantes fabricavam componentes de motor. Então, eu tive que visitar algumas montadoras. E, ao visitar uma determinada montadora, que vocês vão entender porque eu não vou citar o nome, eu fui em várias montadoras procurando ver exatamente a mesma coisa, quer dizer, como são fabricados atualmente no Brasil os motores dos veículos, em particular os motores dos novos modelos que são lançados, e como é atualmente essa parceria entre montadoras e componentes de autopeças, com foco na questão do motor, mas também com algum foco em itens de segurança do veículo, porque algumas das montadoras, das fabricantes de autopeças também entravam nessa linha. E, ao entrar na montadora, eu tive uma surpresa
que a reunião era com o chefe do Departamento de Desenvolvimento de Novos Produtos, e era um departamento sofisticadíssimo, com vários equipamentos, e eu passei uma manhã recebendo uma aula das várias etapas de desenho e fabricação de motores de automóveis no Brasil. Aí eu perguntei ao engenheiro que estava expondo, falei assim, escuta aqui, por que vocês fazem esse esforço todo de refazer aquilo que já foi feito na matriz aqui? Ele falou assim, não, porque nós temos que adaptar o carro à realidade brasileira. Eu falei, mas o motor, item de segurança, o que você está falando? Ele disse, não, é que no Brasil existe uma legislação muito mais liberal de controle ambiental e de normas de segurança do que existe na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. E nós, portanto, não vamos fazer aqui o mesmo carro que a gente faz lá. Na verdade, a tecnologia convencional a gente usa para os modelos de exportação. Agora, para o carro fabricado no Brasil, nós temos todo esse esforço tecnológico que passou a mostrar as várias inovações para adaptar a esse meio ambiente liberal brasileiro. Liberal não no sentido neoliberal que ele falou, mas liberal efetivamente, que tem pouco cuidado com o interesse público. Bom, essa é uma das marcas, eu acho que é um dos elementos que explica a precariedade do desenvolvimento tecnológico do Brasil, e chama atenção para uma questão que o Ricardo certamente está ciente, mas embora ele não tenha destacado na apresentação dele, é que quer dizer, uma das grandes complicações que você tem de analisar o desempenho tecnológico é que você tem que acreditar nas empresas. Você manda os questionários, ela responde, são pessoas sérias e você tem que lidar com aquilo. Bom, entretanto, quer dizer, essa montadora que eu visitei, que é uma empresa altamente sofisticada, emprega gente da melhor qualidade, eu diria, mas para fazer inovação para o mal. Não fazer. Mas por que ela está fazendo inovação para o mal? Porque o nosso marco institucional na área de meio ambiente e de norma de segurança no Brasil, nesse setor, é bastante liberal. Esse contorno institucional, na verdade, eu gostaria de ter sido convidado para ser expositor e não presidente de mesa. Estou aqui extrapolando as minhas atribuições. Para qualquer área que a gente olhe da economia brasileira, nós vamos encontrar alguma resposta parcial a esse fraco desempenho. Quer dizer, o Ricardo mencionou que na equipe deles tem otimistas e pessimistas. O que é verdade, quer dizer, essa mesma história que eu estou contando aqui, eu posso contar mostrando um lado mais positivo dela, porque, efetivamente, numa economia com a complexidade da brasileira, para sobreviver nela não é fácil, é preciso alguma capacidade inovadora, aqui eu diria, para o bem ou para o mal. Nós hoje, quem olhar nos jornais hoje, tem tem algumas coisas interessantes. Primeiro, o artigo a meu ver, brilhante, do Sardenberg, entre o capitalismo de negócio e o capitalismo de mercado, que vai um pouco... Quer dizer, os empresários, em geral, gostam de negócio, mas de mercado e competição, jamais. Bom, eu vou encerrar por aqui, só com mais... Eu falei, ele disse que ia falar 3 minutos, já falei 6. Vou só com uma linha. Um ponto da maior importância que o Ricardo mencionou na exposição dele foi a referência constante à questão do desempenho exportador das empresas brasileiras, e toda vez ele se referia ao desempenho exportador das líderes, das não líderes, etc. Esse é um dado fundamental, e
uma das coisas importantes para a gente entender o fraco desempenho exportador das empresas não líderes, e aqui eu volto a um outro tipo de exemplo, numa outra área daquilo que eu estava citando antes, é a estrutura de proteção tarifária do Brasil, que você olha, parece razoável, o Brasil não é mais tão protecionista quanto era no passado, as nossas tarifas de importação médias são, em geral, bastante civilizadas, abaixo de várias economias, como Irã, Iraque, Egito, Vietnã, etc. E tal, mas muito superior a países como China, Índia, Austrália, Coreia do Sul e outros. Mas a diferença fundamental não é que a nossa tarifa média é um pouco mais elevada do que os países que estão competindo conosco. É que quando você olha, sobretudo para países como Coreia do Sul, como Índia e China, as tarifas para bens intermediários são entre 0 e 5. O Brasil tem uma escadinha de tarifas que vai entre 10 e 16. Para aqueles que não acompanham o comércio exterior, uma tarifa de 14%, por exemplo, implica um diferencial de preço doméstico e preço internacional da faixa de 28% a 30%. Isso que faz toda a diferença. Quer dizer, em síntese, qualquer bem final no Brasil, o peso da estrutura de bens intermediários sobre o bem final é muito superior a de qualquer um dos outros países que competem com o Brasil. E aí faz toda a diferença. Bom, em suma, eu vou encerrar por aqui, mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que não é possível discutir política de desenvolvimento científico e tecnológico sem discutir as demais políticas públicas. Bom, a começar pela política macroeconômica, mas passando pelas políticas de regulação, as políticas de comércio exterior e as próprias políticas industriais por si só, que com grande frequência o governo, ao privilegiar um setor, ou, por exemplo, ao dar uma proteção desnecessária a uma multinacional que fabrica bens intermediários no Brasil, ele está prejudicando todo o resto da cadeia produtiva. Isso acontece cotidianamente com as mais variadas políticas. Quer dizer, como o desenvolvimento tecnológico na verdade, as condições para se desenvolver tecnologia é o somatório dessas coisas todas, por melhor que seja o pessoal que está trabalhando no Inmetro, no centro de pesquisa, na Embrapa, no centro de pesquisa da Petrobras, etc. e tal, não por acaso estou citando quase todos órgãos públicos, eles são penalizados por aquilo que acontece no resto da economia. Desculpem eu ter extrapolado as minhas atribuições de presidente, mas esse é o tema que eu comecei a minha vida profissional, trabalhei 15 anos nessa área, depois desisti dela e fui cuidar de outras coisas. Mas é um tema que é da maior importância, como nós vimos e vamos ver na segunda parte. Bom, vamos retomar. Depois do tombo. Jacques, como você vai comentar tudo que foi dito, então nós vamos ser liberais com o seu tempo, mas deixe um pouco de tempo para a gente responder. Bom, gente, bom dia. Eu vou fazer alguns comentários, não vou me estender muito, meus comentários vão ser bastante amplos, né? E, obviamente, eu tenho que começar comentando as conjecturas que o José Tavares propôs. Eu acho que são realmente conjecturas muito férteis, e ele completou mais adiante no comentário a primeira parte de conjecturas que ele teria feito, e, obviamente, os meus comentários eles vão ter a ver com essas colocações que ele fez, mas eu vou as minhas colocações vão ser um pouco mais genéricas do que apontar especificamente algum elemento, e eu diria que meu comentário vai ser uma tentativa de enfechar os diversos trabalhos com uma proposição metodológica que espero que seja fértil. Eu vou começar dizendo que eu não sou especialista em tecnologia, mas
pela minha formação aqui no Instituto de Economia, eu acabei tendo influências das cadeiras que eu fiz na minha formação. Para vocês terem uma pequena ideia da direção que meus comentários vão tomar, por ocasião do meu mestrado, eu fiz um estudo de caso de uma empresa chamada Metal Leve, empresa produtora de pistões. Eu fiz a história dessa empresa, passei um largo período estudando um caso específico, e eu achava que na ocasião aquilo era um estudo de caso de economia industrial, mas ao longo da minha vida acadêmica eu ressignifiquei a minha tese de mestrado sob a forma de história empresarial. Depois, por ocasião do doutorado, eu fiz uma tese em que, ao invés de pegar um caso, eu quis discutir as relações entre a teoria da firma e a história e instituições. Então, com um caso de uma empresa estudada a fundo e me beneficiando de estudos como o do Chandler, pensadores ao longo da história do pensamento econômico, em particular Alfred Marshall, eu fui montando a minha visão. E essa visão, eu diria que hoje a ideia é de compreender a atividade empresarial como inserida no que a gente pode chamar de um ambiente empresarial. E esse ambiente empresarial, eu diria que tem tudo a ver com as colocações que José Tavares fez no seu segundo comentário. Ainda continuando de uma forma um pouco genérica, eu queria puxar a proposição do Américo de convidar a biologia para fazer uma colocação sobre a questão da natureza da firma. Em teoria econômica se discute a exaustão qual seria a natureza da firma, e se a gente olhar para a biologia e para a influência que Darwin teve sobre a economia, principalmente sobre os pensadores do século XIX, a gente recuperaria uma noção de que os agentes na economia, a firma em particular, não tem uma natureza determinada e imutável, né? Muda o ambiente, muda o agente participa da mudança do ambiente, o ambiente participa da mudança do agente, e isso é a abordagem evolucionária que vem sendo resgatada nos últimos anos, né? Então, esses seriam, digamos assim, os parâmetros do meu comentário. E aí eu começo meu comentário mais específico. Na verdade, o texto a que eu tive acesso previamente foi o texto que foi exposto pelo Ricardo Ruiz, e eu teria alguns comentários mais específicos para fazer sobre esse texto, e nos outros eu vou fazer um comentário bastante geral. A minha impressão sobre as empresas frágeis, né, é que a gente poderia talvez segmentar um pouco mais a economia brasileira, e talvez a gente fosse descobrir que os mercados em que essas empresas frágeis atuam são mercados bastante diferentes dos mercados em que atuam outras empresas. Então, é provável que uma boa parte do mercado brasileiro tenha graus de exigência muito pequenos e que as firmas busquem basicamente a sobrevivência. O que daria assim uma reprodução e um grau de sobrevivência e, consequentemente, um nível tecnológico realmente bastante precários. E a impressão que eu teria é que, olhando os dados apresentados no artigo, é que tem uma grande massa de empresas que talvez a gente devesse considerar um pouco à parte para efeitos de qualquer análise. Tentando ver quais que efetivamente estariam na nossa discussão. Eu imagino que tem uma grande massa de empresas cujo ambiente empresarial é de uma natureza bastante diferente daquela que a gente estaria visando aqui. Então, dessa maneira, quer dizer, eu estaria pensando em inserir a discussão de tecnologia, eu que não sou especialista, dentro de uma discussão muito mais ampla, onde o mercado consumidor, as estruturas de comercialização, a maneira como se reproduz
a firma, o capital, as qualificações dos trabalhadores acabam tendo uma influência muito forte sobre a maneira como a firma funciona. E aí eu me lembro de alguns casos clássicos, né? Quer dizer, o caso da própria Metaleve, que é a empresa que eu estudei. Esse estudo foi há muito tempo, eu defendi minha tese de mestrado em 1985 e a combinação que eu tinha com a empresa é que eu não passaria de 1978 por questões estratégicas. Mas deu para acompanhar ao longo de toda a trajetória da Metaleve o esforço de desenvolvimento tecnológico por ela praticado, a construção de laboratório e a elevação dos padrões de qualidade e a melhoria dos seus produtos. Uma outra empresa que eu me lembro que aqui ela tem uma relevância, e isso casa até muito bem com o problema levantado os problemas levantados pelo Eduardo, é o caso da Home, que antes da Segunda Guerra Mundial, ela teve que treinar os seus próprios torneiros mecânicos, porque no ambiente em que ela estava colocada, não havia torneiros mecânicos treinados, então ela tinha que pegar um trabalhador completamente desqualificado e qualificado no seu interior, né? E isso eu acho que ajuda um pouco a entender como é que o ambiente em que a empresa está colocada, como é que tem influência também sobre o problema da qualificação da mão de obra. E, obviamente, o Eduardo trouxe todo um mundo institucional ligado a esse problema, e instituições têm que ser construídas, e elas não são construídas também artificialmente a partir do nada. Na verdade, o comentário assim, a que eu atribuo maior importância, que eu gostaria de fazer, tem a ver com digamos assim, com metodologia, com abordagens, estratégias de pesquisa dentro desse problema que está colocado. Eu defendo fundamentalmente o pluralismo metodológico. Então, quer dizer, longe de mim dizer que o que eu vou falar aqui é como estudos devem ser feitos. Muito pelo contrário, eu acredito na proposição schumpeteriana de que se cada um tiver, quanto mais gente errando nós tivermos, maior a probabilidade de nós, no coletivo, acertarmos. Ou seja, diferentes estratégias de pesquisa são mais capazes de dar resultado acadêmico fértil do que todo mundo pesquisando com o mesmo método e com as mesmas questões na cabeça. E, nesse sentido, eu achei tremendamente interessante o artigo que o Ricardo Ruiz apresentou, porque ele, digamos, me daria uma desculpa em relação a algo que eu ouvi numa ocasião e que, obviamente, eu soube responder, mas que é um pouco incômodo. Uma vez eu estava com a proposta de fazer um estudo de caso, e eu ouvi que um estudo de caso não tem nenhum valor, porque ele não pode ser generalizável. Na verdade, o historiador e o economista têm funções e formas de ver os problemas diferentes, né? O economista, ele quer generalizar, ele quer obter leis gerais. O historiador é o contrário, ele quer particularizar, ele quer estudar quais foram as circunstâncias específicas que permitiram que determinado evento acontecesse. Na verdade, a gente está aqui diante de uma questão, e mais ainda de uma situação. Eu acho que eu posso remeter aqui aos comentários do Castro no primeiro dia do evento, em que o ofício do historiador é tremendamente importante. A gente tem diante de nós a tarefa de entender circunstâncias específicas, e não é só por causa do momento que a gente está passando. Essa tarefa é uma tarefa que a todo momento se recoloca. Tá? É claro que a generalização é fundamental e ela é complementar. E o que eu vi no trabalho do Ricardo Ruiz é uma capacidade de olhar para um universo tremendamente largo e separar empresas que, no meu caso, podem ser candidatas a um estudo de caso.
Então, eu teria uma segurança muito maior do que a impressão de que determinada empresa seria boa que eu estudasse, porque é um caso importante, ela tem importância no setor, e eu poderia estar cobrindo um conjunto de empresas, eu e colegas, que tivessem um significado especial em termos nacionais. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, porque você foi muito convincente no seu pessimismo. Então, a escolha é uma escolha complicada. Mas, ainda assim, lembrando que tem outros otimistas, e, obviamente, lembrando o caso da Metal Leve, da Embraer, da Home e demais, algumas empresas são casos importantes, a gente pode ter uma segurança de fazer um quadro desse tipo. Qual é a vantagem que eu veria numa abordagem do tipo história empresarial? A vantagem seria exatamente tentar articular os aspectos das questões que a gente tem em mente. Nenhum historiador vai para a realidade de mãos nuas, ele vai com questões, vai com abordagens. A esse propósito, eu acho a abordagem, o Ricardo Luiz não comentou, mas no artigo é mencionada a teoria da Penrose, a discussão das capacitações e dos recursos, que é uma discussão que pode se estender para trás muito mais do que para Penrose. Se a gente fizer uma leitura atenta da obra do Alfred Marshall, a gente vê detalhadamente já a Penrose já presente, com todas as letras. E o Alfred Marshall é exatamente um daqueles autores que eu coloquei que no século XIX propôs uma visão evolucionária da firma do ambiente empresarial. E a visão baseada em recursos é uma visão onde as firmas são idiosincráticas, a trajetória de aprendizado é importante, o tipo de rotinas que são estabelecidas são fundamentais, e não existe uma solução que possa dizer que é a solução ideal e que todas as firmas deveriam estar adotando. Tá? As idiosincrasias dominam o cenário, como acontece efetivamente quando a gente estuda a história empresarial e verifica nas diversas firmas o que ocorre. E, a meu ver, a visão baseada em recursos ela é muito interessante para apoiar a história de empresas, mas outros preconceitos teóricos também são muito bem-vindos. A gente pode orientar as questões em diversas direções, e eu acho que com estudos de caso e abordagens históricas, essa questão que é tremendamente complexa que a gente tem diante de nós sobre a competitividade das empresas nacionais, ela pode ter uma elucidação, pode ter um apoio nos estudos de caso para juntar com os estudos mais amplos em termos do universo contemplado, de forma que a gente possa avançar nessa resposta com mais segurança. Mas eu acho que várias conjecturas a gente já pode fazer. É claro que o ambiente empresarial como um todo importa, a questão institucional é fundamental, a questão da política do governo é fundamental, e essas coisas elas não têm uma existência independente umas das outras, né? E aí a gente compreende que uma boa compreensão das questões internacionais, uma boa formulação de política econômica, construção de instituições, juntamente com cobranças, exigências, é algo bastante interessante. A proposição que o José Tavares fez, o exemplo que ele fez, no mundo empresarial pode ser multiplicado. No caso da Metal Leve, uma vez, um diretor financeiro comentou comigo que as empresas brasileiras, naquela ocasião, na década de 70, 80, se comprometiam com exportações que elas já sabiam de antemão que elas não conseguiriam exportar. E aí elas não atingiam as metas e ficava tudo por isso mesmo. E, quer dizer, isso já era sabido por parte do conjunto de empresas. E a Metal Leve dizia que ela se comprometia a exportar e cumpria a sua meta. Então, a gente vê que talvez a Metal Leve fosse um peixe fora d'água naquele ambiente, mas o ambiente empresarial era marcado por características institucionais que, obviamente, afrouxam o desempenho das empresas.
Mas esse é apenas um dos lados. Bom, esses são comentários que eu gostaria de fazer e eu imagino que o debate vai encontrar pessoas especialistas em tecnologia para colocar questões mais pontuais sobre as contribuições. Muito obrigado, Jacques. Eu queria sugerir à mesa que, antes da gente ter a segunda rodada, talvez fosse interessante a gente dar uns 10 minutos para ouvir a plateia e aí teríamos uma rodada final, tá bom?